Opa, chegamos galera, vamos para a aula de cilindro e cone. Sim, esse assunto aqui o Enem ama porque o Enem gosta muito de geometria, tá? Dentro da geometria espacial, o sólido que mais cai na prova, né? Isso muitos alunos me perguntam, é o cilindro, tá? O cilindro é aquele que mais cai na geometria espacial do Enem. Beleza? Eu sou o Prof. Caio, seja bem-vindo ao meu canal de matemática voltada para o Enem. Se você é novo por aqui ou se você é das antigas, mas ainda não é inscrito, inscreva-se, clica no botão aí de se inscrever que toda semana tem algum vídeo com algum conteúdo importante para o Enem. Um vídeo rápido para te dar direcionamentos para a prova do Enem. Tá, gente? Como eu falei, hoje o foco vai ser cilindro e cone. Galera, vamos começar pelo cilindro. Vamos considerar um cilindro abaixo, cujo raio mede 4 centímetros. O que é raio, professor? Já vou mostrar para vocês. E a altura mede 20 centímetros. Aí ele fala assim, ó, considerando π igual a 3, calcule o seu volume e a sua área superficial. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cilindro agora, então. O cilindro é esse cara que está aqui. Qual que é a característica, né, que eu tenho que olhar assim para dizer, pronto, é um cilindro? Tem que ter duas bases circulares, tá? Então aqui eu estou pintando a primeira base, a segunda base está lá em cima. Essas duas bases, elas obrigatoriamente precisam ser paralelas, tá, gente? Tem que ser paralelas. Se eu tiver essa situação, bases iguais e paralelas, né? O círculo de cima tem que ser igual ao círculo de baixo. Eu tenho então em mãos um cilindro. Beleza? E esse cilindro aqui, pessoal, ele tem algumas medidas características que são muito importantes. Primeiro, o raio do círculo que compõe a base, eu posso chamar de raio do cilindro. E a altura é a distância entre as duas bases, e a altura nós costumamos usar a letra H para representar. Então, gente, essas são as duas medidas mais importantes do cilindro, e se eu precisar calcular o volume, que nada mais é do que a medida da capacidade desse cilindro, né? Se fosse um copo, por exemplo, o volume seria quanto de água que eu conseguiria colocar dentro desse copo. O volume de um cilindro é calculado como a gente calcula vários outros sólidos da geometria espacial, né? A área da sua base vezes a altura. Vamos lá. A base é um círculo, então esta área da base aqui nada mais vai ser do que a área de um círculo, né? Que é π vezes o raio ao quadrado, o raio do círculo ao quadrado. Tudo isso multiplicado pela altura. Então, gente, esta formulinha aqui, ela é utilizada para que a gente possa calcular o volume, né, a capacidade de um cilindro. Agora vamos calcular o exemplo, né? Ele fala assim, ó, o nosso cilindro tem raio 4, então eu vou trocar aqui, ó, o raio por 4, vai ficar 4 ao quadrado, e a altura 20, vou trocar aqui por 20. Outro ponto importante, ele falou assim, ó, considere π igual a 3. Se você já está estudando aí há algum tempo, você já sabe que π é uma constante irracional, né? Ela vale 3,14, 15 e tem aqui infinitos números algarismos depois, né, desse 15 ali. Só que não faz sentido a gente ficar considerando muitos algarismos. Normalmente o Enem, ele se preocupa apenas com os primeiros e muitas vezes ele fala que é para considerar igual a 3, tá? Vamos lá. Então o π é para trocar por 3, o 4 ao quadrado dá 16, tudo isso vezes 20. Pessoal, 3 vezes 16 dá 48, tudo isso multiplicado por 20. 48 vezes 2 dá 96. Acrescentando este zero aqui, temos 960 centímetros cúbicos, tá bem? Volume tem unidade de comprimento ao cubo, certo? E como a gente estava falando tudo de centímetro aqui nessa questão, naturalmente o nosso resultado sai em centímetros cúbicos. Beleza. Aí ele pergunta também qual que é a área superficial. Gente, o cilindro, ele tem duas bases circulares, tá? Vou desenhar essas bases circulares aqui pra gente, tá? E essas bases circulares, naturalmente, elas têm áreas, né? Cada círculo aqui, no caso, tem um certo raio.
Mas não é só isso que nós temos aqui no nosso cilindro, né? O corpo do cilindro a gente chama de área lateral. E pessoal, como o cilindro é uma figura, né, toda enroladinha, se eu pegasse essa face lateral do cilindro, né, ó, digamos que eu faça um core, imagina que isso aqui é um rolo, né, daqueles rolinhos que fica enrolado papel higiênico, sabe aqueles rolinhos de papelão? Digamos que a gente vem aqui, ó, e faz um corte no nosso rolinho de papel higiênico, ó, e a gente abre aquilo lá. O que aquilo se torna? Aquilo, gente, se torna algo mais ou menos assim, ó. Se torna um retângulo, né? Você pode fazer um teste com uma folha aí, né? Se você enrolar uma folha em formato de cilindro, ó, vou fazer aqui com uma que eu tenho na mão, ó. Em formato de cilindro, tá enrolado. Se eu vier aqui, ó, e cortar isso daqui, o que eu vou ter quando eu esticar? Eu vou ter um retângulo, beleza? Então tá. Esse retângulo, ele tem uma altura que corresponde à própria altura do cilindro, né? Tá vendo que é a mesma altura. E essa medida aqui, ó, gente, ela era o círculo que foi desenrolado, né? Era o círculo da base que a gente desenrolou. Então isso daqui tem exatamente a medida do perímetro do círculo da base, né? Afinal, é como se a gente tivesse pegado essa linha aqui, ó, vou fazer de outra cor. Essa linha aqui, ó, que representa o perímetro e tivesse esticado ela para formar aqui a nossa área lateral. Então, a área superficial de um cilindro, gente, nada mais vai ser do que a área de suas bases mais a área lateral. Tá? Não precisa decorar a fórmula aqui, porque você já decorou a fórmula do retângulo e do círculo estudando geometria plana. O que você vai entender aqui é que a área total, né, desse nosso cilindro vai ser 2 vezes esta área da base, né, porque nós temos 2 bases, mais a área deste retângulo aqui. Como é que é a área do retângulo? É a base, nesse caso mede 2πr, vezes a altura, que é esse h aqui. Agora, vamos calcular, né, o nosso cilindro da questão. Afinal, ele nos deu um cilindro na questão com valores para a gente calcular e a gente vai fazer isso agora. Só vou ter que colocar numa outra página porque a coisa ficou um pouco grande demais aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para uma nova página e já vamos trabalhar em cima dessa fórmula. Olha só, a gente sabe que a altura do nosso cilindro mede 20 centímetros e o raio também foi dado, né? Mede 4. Beleza. Então, a área da base, pessoal, vou fazer separado aqui para não juntar muita coisa ali, tá? A área da base é πr ao quadrado. O π é 3, né? O raio é 4, então é 3 vezes 4 ao quadrado, 3 vezes 16, 48 centímetros quadrados. Vou trocar aqui esta área da base por 48. Também tenho que fazer a área lateral, né? Ó, 2 vezes π, que é para usar 3, o raio é 4 e a altura é 20. Agora eu tenho que resolver essa expressão aqui, né? 2 vezes 48 dá 96. E essa outra multiplicação aqui, ó, bem grandinha ela, né? Quanto é que vai dar? Isso dá 6, 24, que vezes 2 daria, né, 48. Acrescentando esse zero, 480. Então, isso daqui vai dar 576 centímetros quadrados, tá, gente? Lembra? Área é uma medida que a gente mede como comprimento ao quadrado, né? Diferente de volume, que era comprimento ao cubo, certo? Então aqui nós temos, pessoal, duas informações importantes sobre o cilindro, o seu volume e a sua área lateral, área das bases, né? Que juntas formam a área superficial total do cilindro. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cone. Gente, o cone, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Enquanto o cilindro tinha 2 bases, o cone tem uma, tá? Porque o cone ele tem a seguinte característica, ele tem um vértice. Ele tem um vértice, ou seja, aquela parte pontiaguda do cone a gente chama de vértice.
O nosso cone, ele tem medidas importantes também. A base é um círculo, portanto, tem um raio lá. E também existe a altura, né? A altura é mais ou menos aqui, ó. É exatamente a distância entre o vértice e o centro lá da base, né? A distância entre o vértice e a base vai me dar a altura do cone, que eu também vou chamar de H. Muito bem. O volume de um cone, pessoal, né? E é isso que a gente precisa calcular aqui, o volume de um cone cujo raio mede 3 centímetros e a altura mede 6 centímetros, né? Ó, vamos lá. Volume é a área da base vezes a altura, né? A altura eu estou usando H maiúsculo, dividido por 3. Essa é a fórmula do volume de um cone, tá, gente? A gente divide por 3. Bom, a área da base eu sei que é πr ao quadrado, afinal, trata-se de um círculo. Multiplica por H, divide tudo por 3. Isso daqui é o volume de um cone. Beleza? Tá, muito bem. Agora vamos calcular, então, quanto que é esse volume. Bem, o π é para usar 3, né? De novo, ele falou aqui para usar 3. O raio é 3 também, vou colocar 3 ao quadrado. A altura é 6, troco aqui por 6, e tudo isso ainda tem que ser dividido por 3. Gente, dá para simplificar esse 3 aqui, ó, com esse 3 daqui. Vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado, que é 9, vezes 6, que dá 54 centímetros cúbicos, né? Lembra da unidade de medida, é unidade de comprimento ao cubo. Nesse caso, como tudo era centímetro, aqui ficou centímetro cúbico. Certo, pessoal? Tem uma outra medida do cone que é importante para a gente fazer algumas questões, tá? Eu vou copiar esse cone que eu desenhei aqui para a gente ver a letra B aqui do nosso probleminha, né? Deixa eu apagar isso aqui fora. A tal da geratriz. Pessoal, o que é geratriz do cone? Nada mais é do que o comprimento entre o vértice e qualquer ponto do perímetro da base. Então, esse trecho que eu desenhei em azul aqui, isso é a geratriz, tá? Mas se eu tivesse pego qualquer outro trecho retilíneo que saísse lá do vértice e chegasse no perímetro, também seria equivalente ao comprimento da geratriz. A pergunta aqui é a seguinte: qual que é o comprimento dessa geratriz? Para facilitar um pouquinho, pessoal, a nossa vida aqui, eu vou desenhar a geratriz num lugar bem estratégico. Aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque agora, a geratriz estando aqui, eu consigo claramente enxergar a presença de um triângulo retângulo. Quer ver? Eu vou desenhar ele aqui fora para você entender esse triângulo retângulo. Ó, nós temos a altura como sendo um cateto, o raio do cone como sendo outro cateto e a geratriz fazendo esse papel de hipotenusa do nosso triângulo retângulo, né? Aqui é a altura, aqui é a geratriz e aqui é o raio. Então, pessoal, qual que é aquela formulinha que relaciona, né, os lados de um triângulo retângulo? É o Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A altura do cone, nesse caso aqui, né, lembra que é 6, 6 ao quadrado. O raio é 3, 3 ao quadrado. E a geratriz eu quero descobrir. 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9 e eu quero descobrir quanto que mede essa geratriz. Bom, eu vou escrever só invertido aqui para ficar um pouco mais didático, tá, gente? 36 mais 9 é 45. Beleza. Tirando a raiz quadrada disso daqui, né, nós teremos raiz de 45, que não é uma raiz quadrada exata, né? Porém, eu posso enxergar essa raiz de 45 como sendo raiz de 9 vezes 5, não é verdade? É, né? 45, 9 vezes 5 é a mesma coisa. Raiz de 9 eu sei que é 3. Raiz de 5 não é exata, então eu deixo 5 ali dentro da raiz. Ah, professor, poderia ter feito isso por fatoração? Poderia, também daria certo, tá, gente? A geratriz é um comprimento, então a unidade dela é a unidade de comprimento. Aqui no caso, centímetros.
certo? Então aqui nós temos então a tal da geratriz do cone. Como que eu descubro a geratriz de um cone? Por meio de Pitágoras, tá bom, gente? Gente, eu sei que é bastante coisa, né? Tem Pitágoras aqui no meio, tem as expressões de raiz quadrada, tem as expressões de multiplicação, adição. É um conteúdo que começa a juntar várias coisas que, em tese, já deveriam ter sido vistas e dominadas. Então, se você ainda não dominou, por exemplo, frações, né, que aparece aqui, eu faço uma simplificação aqui no slide anterior, né? Se você ainda não dominou potência, volta lá, é importante que você domine. E para você que está com dificuldade aí de encontrar algum conteúdo aí sobre esses assuntos, eu vou te recomendar a minha aula de matemática básica para você reforçar esse conteúdo. Tá? Vou deixar aqui no i de interação, então lá no cantinho superior direito vai estar aparecendo o vídeo recomendado para você deixar aí numa outra aba e assistir quando acabar essa daqui, beleza? Muito bem, e claro, né, se você quiser assistir todos esses conteúdos aqui com toda a qualidade possível, com todo o detalhismo que você precisa, com exercícios de compreensão, com questões do Enem, com tudo, com todo o meu acompanhamento, você tem que ser meu aluno na plataforma Domínio da Matemática. O link está aqui embaixo, na primeira linha da descrição, para você clicar e ver o que você ganha sendo aluno do Domínio da Matemática. Eu já te garanto aí que é muita coisa, tá? O curso realmente é recheado de ferramentas para você mandar muito bem na matemática do Enem. Certo? Vamos agora para a letra C, que pergunta assim, ó. Qual é a área superficial do cone? Gente, o cone, ele tem duas partes, tá? Ele tem a base, que é um círculo, e ele tem também uma área lateral. Se eu viesse aqui, ó, e fizesse um corte, tá? Imagina que isso daqui é um chapeuzinho de festa, né? Você vai ali, você corta o chapeuzinho de festa até o topo e abre ele. O que você vai enxergar é algo mais ou menos assim, ó, gente. Vou desenhar aqui. É mais ou menos isso que você encontra. Então, a área superficial do cone vai ser a área da base dele, né? Como tem um raio aqui, vai ser πr ao quadrado, né? Um círculo. Mas essa área aqui, gente, essa área aqui eu não vou deduzir como é que chega nela. Mas essa área vale π vezes r vezes a geratriz do cone. Olha a geratriz aparecendo de novo, né? Então, o π é para usar 3, né? O raio é 3 também. Ó, agora a parte lateral, né? É π, que é para usar 3, raio, que é 3 também, e a geratriz a gente calculou antes, né? É 3 raiz de 5. 3 raiz de 5. Então, gente, isso daqui vai ficar algo mais ou menos assim, ó. 3 vezes 3 ao quadrado, né? Que vai ser 3 vezes 9. Isso daqui, por sua vez, dá 27. Mais 27 raiz de 5. Gente, tem muitos alunos que me perguntam o seguinte, ó. Não dá para juntar isso, não? Ficando assim, ó, 54 raiz de 5? Claro que não. Por que não dá para fazer isso? Porque, gente, aqui nós temos raiz de 5, mas esses 27, eles não têm um raiz de 5 para contribuir para essa soma, então eu não posso fazer isso. O que eu poderia fazer, né, o Enem ele poderia trazer essa resposta de uma outra forma. Ele poderia colocar o 27 em evidência, abrir parênteses e colocar aqui, ó, 1 mais raiz de 5. É a mesma coisa, né, gente? Ó, 27 vezes 1 dá os 27. 27 vezes raiz de 5 dá os 27 raiz de 5. Então ele poderia... Ah, e ele gosta, tá, gente? Não é só que ele poderia. Ele gosta de colocar a resposta em formato de colocar aquele termo comum em evidência, né? Então, por isso você precisa entender isso daqui. Como aqui eu estou calculando área superficial, estava tudo em centímetro, a unidade aqui é centímetro quadrado. Certo, gente? Pessoal, eu estou gravando toda semana algum vídeo de matemática para o Enem, né? Como esse daqui, com assuntos que são importantes para a prova. E eu quero sugestões, tá? Comenta aqui embaixo qual vídeo você quer ver aí na sequência, que eu posso trazer algum conteúdo desses para você. Não deixa de dar o like nessa aula, porque é isso que faz com que o meu trabalho
tenha continuidade, tá, gente? Quando você dá like, o conteúdo é mais divulgado e com isso mais pessoas assistem e com isso eu tenho mais condições de gravar os conteúdos para vocês, tá, gente? Não faça essa roda parar de girar. Então, clique no like sempre que você vê um vídeo aqui e a gente se vê no próximo vídeo.